Gente, vamos dar continuidade então aqui, a série está consumada. O que eu quero falar hoje tem muito cristão que tem a vida frustrada. Elas não conseguem esvaziar o velho para receber o novo. Muita gente tem dificuldade para mudar de vida. Uma coisa que eu quero falar hoje, eu já falei isso em uma outra live, em outro vídeo, né? Muitas pessoas não entendem que a palavra de Jesus não foi direcionada a nós, a mim e a você. Nós somos gentios. Naquela época, ele direcionou muitas palavras da Bíblia para o judeu. Em Mateus capítulo 5, 24, Jesus disse assim: eu fui enviado apenas para ovelhas perdidas de Israel. Tem muitas coisas que Jesus disse que é para eles que ele veio. Muitas coisas é para os judeus que ele falou. Muitas coisas começou somente a nova aliança depois que Jesus foi ao lugar santo após a sua morte. Não havia nova aliança enquanto Jesus estava aqui na terra, gente. Se você não entender a nova aliança e não ler o evangelho na perspectiva da nova aliança, não vai fazer sentido para você. Muitas coisas que eu repito aqui, eu quero que você absorva na sua alma. Eu vou te mostrar de uma forma clara o que eu sempre falo em Para de Pedir, né? É algo da nova aliança. E muitas pessoas falam, tem que pedir porque tal escritura fala isso, mas escritura fala aquilo. Gente, há quase 2000 anos antes de Jesus vir à terra, existia um profeta. E ele profetizou de uma forma muito mais clara sobre Jesus e a sua morte, acima de qualquer outro profeta. Ele era o profeta Isaías. O capítulo 53 de Isaías é algo maravilhoso e incrível. Ele profetizou sobre a crucificação. Faça um estudo profundo sobre Isaías 53 para que você tenha um entendimento pleno do que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre 3 períodos. O primeiro período do profeta, o segundo período é a época que Jesus vivia na terra e o terceiro período é depois que Jesus morreu. O passado, na época dos profetas, a época que Jesus viveu na terra e a época depois que Jesus morreu. São 3 períodos para você ter um entendimento. Primeiro, o passado é dos profetas. Lá naquela época, em Isaías 53, ele profetiza sobre a cruz de Cristo. Olha essa passagem, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Oh, glória, eu amo essa passagem, gente. Aqui ele diz o que aconteceria na cruz. Isso é dito muito antes da vinda de Jesus, gente, essa profecia. O que nós entendemos aqui é sobre ir à cruz, onde Jesus seria rejeitado e desprezado. E ele diz o que a cruz faria sobre as nossas enfermidades, que nós seríamos curados, gente, pelas pisaduras de Jesus. Há um grande tempo sobre essa profecia e a manifestação de Cristo aqui na terra, muito tempo depois que Jesus veio à terra. Muita gente pergunta por que Jesus veio. Muitos cristãos têm uma ideia errada porque Jesus veio à terra. Pensa que é apenas um propósito.
Uma das coisas que ele veio à terra foi para cumprir profecias. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, você vai entender porque Jesus veio à terra. Olha só. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha, outro motivo. Jesus veio a essa terra por mais de uma razão. Muitas pessoas acreditam que ele só veio para salvar de nossos pecados, e não é verdade. Nós sabemos que ele veio também para destruir as obras do diabo, conforme eu acabei de falar para vocês. Outra razão que é muito importante pela qual Jesus veio ao mundo foi para mostrar o Pai. Aqui que está o ponto, gente. Ele veio para mostrar o Pai. Desculpa. O conceito de Deus como Pai vai uma introdução sobre a oração do Pai Nosso, que eu vou entrar daqui a pouco. O conceito da ideia de Pai não entrava na mente das pessoas que estavam debaixo da velha aliança. Considerar Deus para eles era uma blasfema. Essa era uma das razões pelas quais os fariseus se iraram com Jesus. Por muitas vezes. Gente, ele se dirigia a Deus como seu Pai. E na oração do Pai Nosso, ele disse aos discípulos que era para dirigir a Deus como seu Pai. Gente, como Jesus veio para nos revelar o Pai, nós temos que lembrar que tudo que ele fez expressou o coração do nosso Pai do céu. Tudo que ele fez expressou o coração do Pai. Olha o que diz em João 5,19. Jesus lhes deu uma resposta. Eu lhe digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Em Colossenses também, meu irmão, minha irmã, capítulo 1, versículo 16, Paulo confirma essa verdade, quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Gente, Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você, meu irmão, minha irmã, realmente quiser conhecer a natureza e o coração de Deus, eu encorajo você a estudar a fundo a vida de Jesus, porque ele reflete o Pai. Ele amava compassivamente os pecadores, os fracos, os perdidos. Ele não condenava as pessoas, ele se importava com as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, para você entender, ele veio para nos mostrar o Pai. Ele veio para destruir as obras do diabo. E ele também veio para selar a nova aliança. Gente, são muitas razões diferentes. E o que a gente pode concluir é que quando Jesus vem, algo acontece, meu irmão, minha irmã. Olha o que aconteceu em Mateus 8,16. Gente, você vai entender todo o contexto do que eu estou falando. Muitos vídeos você vai ter que assistir mais que uma vez. Você vai ter que voltar lá. Entre em playlist, que você vai ter todos os números. Tem mais de 40 números. Mais de 40 vídeos. Mateus 8,16 diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos demônios endemoniados. E ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Gente, quantos que Jesus curou? Todos. Eu falei em outro vídeo anterior que se você não entender
as Escrituras, através da obra consumada da cruz, muita coisa não vai fazer sentido. E realmente não vai fazer sentido para você. É aí que vem a religião, meu irmão, minha irmã. A religião, ela pega a pura palavra de Deus e distorce. Um pouquinho daquilo outro. Aí que está o perigo. Por muitas vezes, eu e você desfrutamos dessa distorção também. A minha pergunta é o seguinte: por que Jesus, no verso 16 de Mateus 8, que eu acabei de ler, ele curou a todos? Por quê? Será que foi pela compaixão que ele tinha das pessoas? A religião diz que sim, mas é errado. Olha onde eu vou chegar, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus era bom? A religião diz que sim, mas é errado também. Ou porque Jesus amava profundamente as pessoas? A religião diz que sim, mas a resposta está errada também. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele é bom. Ele tem compaixão. Ele ama profundamente as pessoas. Mas essa não foi a razão pela qual Jesus curou os enfermos nessa ocasião. Logo depois, em seguida, o problema é isso, as pessoas pegam versículos isolados e começam a profetizar de uma forma errada. Gente, Jesus, ele é bom, ele tem compaixão e ama as pessoas, mas a razão em que ele curou os enfermos nessa passagem está no versículo seguinte, Mateus 8,17. Mateus 8,17. Olha o que diz. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, gente, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou a nossa doença. Gente, lembre-se que muito tempo antes, o profeta Isaías, que eu disse lá no início da live, ele disse que em Jesus todas as enfermidades seriam curadas. Gente, está se cumprindo uma profecia. Enquanto você não viver por uma fé que toma posse, você não muda de vida, gente. Em 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que vivêssemos sobre o pecado e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas vocês foram curados. Gente, nessa passagem de Pedro, em Isaías eu falei, época do profeta, quando Jesus estava aqui em Mateus, quando Jesus estava na terra, e agora depois que Jesus morreu. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados em madeiro, a fim de que morrêssemos pelos pecados e vivêssemos pela justiça. Por suas feridas somos curados. Gente, Jesus já está lá no céu nessa passagem, ele está lá na glória, e Pedro diz que nós fomos curados pela ferida dele. Nós somos curados e nós não seremos curados. É aqui que está o ponto, meu irmão, minha irmã. Nós já somos curados, então você não tem que pedir cura. Nós já temos a cura, tem que se apropriar pela fé da cura. É um fato de Deus. Lembra o fato de Deus? Eu já fiz vídeos sobre isso lá atrás. São coisas que já são nossas, que nós temos que tomar posse, que você analisa a passagem e que o verbo está em presente contínuo ou no passado que já ocorreram, já são nossas. Não temos que pedir, só temos que nos apropriar pela fé. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou provar uma coisa para você. Meu irmão, minha irmã, eu vou provar algo para vocês
muitas pessoas não creem verdadeiramente na Bíblia. Muitas pessoas não creem. Espero que vocês estejam prontos para que eu prove que muitas pessoas não creem na Bíblia e não creem no que está escrito. Romanos 8, 28. É uma passagem que mudou a minha vida. Diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo coopera está no presente contínuo. Sabe o que você faria? Se você realmente crê nisso, que todas as coisas cooperam para o teu bem, se você crê nisso de todo o seu coração, de toda a sua alma, você iria dizer obrigado por tudo que acontece com você, mesmo as coisas mais terríveis que acontecem na sua vida. Se nós sabemos que tudo coopera para o bem, gente, na nossa vida, por que nós fica reclamando que certas coisas ruins acontecem? Gente, se alguma coisa ruim acontece na sua vida e você crê que está escrito na palavra, você olha para aquilo e diz: Senhor amado, eu não consigo ver que isso vai cooperar para o meu bem, mas Senhor, a sua palavra é a verdade. Eu acredito na sua palavra e toma posse pela fé. Gente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que crer no que está escrito. Creia, meu irmão, minha irmã, pensa nisso. Faça uma avaliação. Você está reclamando das coisas ruins da sua vida? Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus verdadeiramente, tudo coopera para o seu bem. O que a gente vai falar aqui é sobre a oração do Pai Nosso. Jesus, ele não ensinou uma oração para nós ficar repetindo essa oração. Tem algo muito profundo por trás disso. Algo muito profundo. Pede para que o Espírito Santo te dê o entendimento e sua vida vai mudar de oração. Nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. E o contexto dessa oração do Pai Nosso é o seguinte: os discípulos, eles fizeram um pedido para Jesus, que Jesus ensinasse os mesmos a orar. Aí eles falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram uma fórmula para Deus. Em Mateus 6, eles pediram que Jesus ensinasse como eles deveriam orar. Leia o capítulo inteiro de Mateus 6. A oração não é uma forma. Jesus deixa isso muito claro. Não é um ritual, não é algo repetitivo. Leia e estuda o capítulo 6 de Mateus. Jesus fala isso de forma muito clara. Jesus disse para que eles orassem daquela forma, conforme o Pai Nosso. Lembre-se aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus disse a eles que a oração não é uma forma. E Jesus ensinou o discípulo uma forma de que eles deveriam orar. Mas é uma chave, não é uma fórmula, é uma chave que você tem que entender e encontrar. E hoje eu vou revelar essa chave, que vai mudar a sua vida de oração. É o jeito que mudou a minha. A minha vida foi transformada quando eu aprendi a fazer a oração do Pai Nosso e refleti a cada trecho da oração. Não é uma oração que devemos recitar automaticamente. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós temos que meditar. Tá? Então eu vou ensinar vocês como fazer essa oração e a meditar em cima dela. Vocês vão ter uma mudança de vida, gente. Tá bom? Vocês têm que refletir sobre cada trecho da oração. Essa oração é o modelo de que Jesus nos deu a fim de ensinar uma lição profunda. A oração, ela jamais é uma atividade religiosa, porque isso põe limitações que o Senhor nunca quis que nós tivéssemos. A oração do Pai Nosso, ela nos conecta aos recursos de Deus, que nos foram dados gratuitamente através de Cristo. A oração do Pai Nosso está em Mateus 6, versículo de 9 a 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade,
aqui na terra como no céu, dar-nos hoje o pão de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Essa oração, na verdade, não é algo que partiu da iniciativa de Jesus, mas sim dos discípulos, que pediu para que eles ensinassem a orar. Então Jesus atendeu ao pedido deles e deu a eles essa oração. A questão é, cristão deve ou não orar? A questão não é essa, a questão é como orar. Uma das palavras importantes hebraicas para oração é tefilá. Essa palavra ela vem de duas raízes. A primeira é um verbo chamado palhão, significa julgar a si mesmo. E a outra de um verbo tofel, que significa unir ou ajustar. Você vai entender. Se você perguntar a oração sobre um rabino que vive debaixo da lei, ele vai dizer a você como o termo tofel diz que nós temos que julgar a nós mesmos quando chegamos a Deus em oração. Realmente esse é o verdadeiro significado. Mas fique atento. Isso é aplicado através da mentalidade da velha aliança. Quando ele diz que nós devemos julgar a nós mesmos antes de chegarmos a Deus à oração, o que ele quer dizer é que nós temos que olhar para o pecado da nossa vida, sentir culpa, condenação e confessá-lo a Deus. Isso é velha aliança. Gente, na nova aliança, entretanto, os nossos pecados são perdoados e Deus não se lembra mais deles. Sendo assim, esse conceito ele tem que ter uma aplicação diferente e você deve entender. Portanto, o significado da palavra é o mesmo. Como nós vamos aplicar isso na nova aliança? Quando se achegar ao Senhor em oração, você deve julgar a sua vida, mas de uma forma diferente. Infelizmente, muitos cristãos dizem que Jesus nos disse que não é para julgar, porque estamos debaixo da graça, não da lei. Então não devemos julgar. Mas o verbo julgar, meu irmão, minha irmã, ele tem vários significados. Existe um jeito tão importante de julgar. Eu vou dar um exemplo prático. Se você estiver dirigindo seu carro e um carro à sua frente parar de repente, você tem que julgar o momento certo. Aquele momento, instante, de pisar no freio. Se você julgar errado, se não fizer isso, você vai sofrer um acidente. Não é assim? E como é que é na oração, meu irmão, minha irmã? Na oração, você vai examinar a sua vida. E eu julgo se ela está perfeitamente alinhada com o modelo de oração que Jesus nos deu. Gente, isso é lindo. Se a minha vida estiver alinhada de acordo com a oração do Pai Nosso, que é o que se espera de uma vida cristã normal, eu me alegro no Senhor por sua graça e bondade e eu desfruto daquele momento na doce presença junto com o Senhor, tendo a presença dele. Eu desfruto daquele momento com Deus, no meu momento de oração. Mas se a minha vida não estiver alinhada com esse modelo de oração do Pai Nosso, eu preciso ajustar a minha vida e o meu coração com as palavras de Jesus. Orar significa julgar a si mesmo. Você julga a sua vida se está de acordo com a oração do Pai Nosso. E depois você ajusta, se ela não estiver alinhada. Eu vou explicar isso de uma forma prática. Vamos lá, ao que Jesus disse. Primeiro de tudo ele diz assim: orem assim, Pai Nosso que estais no céu. Gente, escuta isso. Aquilo que Jesus disse era umas blasfemas para os judeus. Um judeu dizer que Deus era Pai era um absurdo. Eles queriam apedrejar e matar Jesus em todas as vezes que ele dizia que Deus era Pai. Porque essa era uma mentalidade judaica. Deus era um Deus tão distante que você não podia se aproximar dele. E aqui a primeira coisa que Jesus faz através da oração é quebrar essa mentalidade religiosa. Essa é a primeira chave. Você deve orar ao seu Pai. Se você não entender, meu irmão, minha irmã, quem Deus é realmente, a oração vai ser sempre complicada na sua vida. Quando você dizer Pai Nosso, julga a sua vida. É o primeiro ponto da oração. Julga a sua vida.
Meu irmão, minha irmã, Jesus nos disse para começarmos a oração dizendo: Pai nosso que estais no céu. Antes disso, eu quero te dar um conselho pessoal. Um conselho que vai te ajudar muito. Quando você for praticar esse tipo de oração, encontra um lugar tranquilo. Afaste-se de toda distração. Não leva telefone celular. Comece com um momento de louvor, agradecimento a Deus. Gente, o próprio Jesus nos disse, como lemos em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e orem ao seu Pai que está no secreto, e o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Quando oramos, devemos fazer duas coisas que são vitais. Primeiramente, ele nos diz para irmos para o quarto, que nós precisamos nos retirar para um lugar privado, longe de tudo e de todos. Gente, hoje nós temos um grande problema, o celular. Aí você pode perguntar, mas Yara, eu não posso botar o meu celular no modo vibrar? Não, meu irmão, você não pode. Sabe por quê? Toda vez que ele vibrar, ele vai tirar a sua atenção. Gente, eu acho que hoje Jesus falaria assim: vá para o seu quarto, desligue o seu celular e feche a porta. Porque o celular é complicado, é uma distração complicada. Meu irmão, minha irmã, nós devemos escolher o que é mais importante para nós. Ou nos conectamos com Deus ou com as pessoas. Você tem que escolher. A sua vida diária vai refletir a sua vida de oração. É você que faz essa escolha. Então Jesus, ele também nos diz o seguinte, para fecharmos as portas. E isso, gente, parece um pouco impossível para as pessoas. E o que eu recomendo, meu irmão, minha irmã, é como eu mudei a minha vida de oração. Nos primeiros momentos da manhã, antes de se conectar com qualquer pessoa ou com qualquer outra coisa, quando oramos, devemos fazer duas coisas que são vitais. Primeiramente, ele nos diz para irmos para o quarto, que nós precisamos nos retirar para um lugar privado, longe de tudo e de todos. Gente, hoje nós temos um grande problema, o celular. Aí você pode perguntar, mas Yara, eu não posso botar o meu celular no modo vibrar? Não, meu irmão, você não pode. Sabe por quê? Toda vez que ele vibrar, ele vai tirar a sua atenção. Gente, eu acho que hoje Jesus falaria assim: vá para o seu quarto, desligue o seu celular e feche a porta. Porque o celular é complicado, é uma distração complicada. Meu irmão, minha irmã, nós devemos escolher o que é mais importante para nós. Ou nos conectamos com Deus ou com as pessoas. Você tem que escolher. A sua vida diária vai refletir a sua vida de oração. É você que faz essa escolha. Então Jesus, ele também nos diz o seguinte, para fecharmos as portas. E isso, gente, parece um pouco impossível para as pessoas. E o que eu recomendo, meu irmão, minha irmã, é como eu mudei a minha vida de oração. Nos primeiros momentos da manhã, antes de se conectar com qualquer pessoa ou com qualquer outra coisa, antes de você se conectar com qualquer coisa, de manhã, quando você acorda, você vai ter um momento com Deus. E também nos últimos momentos da noite, antes de dormir. Esses dois momentos são muito proveitosos. E é o que eu faço. Gente, eu acordo 3 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, ou 5 horas da manhã. Esse é o melhor momento que eu tenho para me conectar ao Pai, para me conectar ao céu. Eu acordo 3 horas, 4 horas da manhã, gente. Essa é a prioridade da minha vida. Gente, depois do nosso coração e nossa mente ter sido perturbada com distração do nosso celular,